Leão de Judá prevaleceu. Houve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Houve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Houve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Houve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá. Graça e paz, igreja, a você, amigo, visitante, que está conosco nesse momento de adoração, sejam todos bem-vindos e eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa alegria de poder celebrar no mês de agosto como o mês da Juventude Batista. Esse tempo, as nossas programações são dirigidas pelos jovens e adolescentes de nossa igreja. Sintam-se todos bem-vindos, o nosso tempo é um tempo de adoração e as nossas programações ficaram mais recheadas pela manhã, tendo o Vidas Desconectadas, uma minissérie dirigida pelos adolescentes da nossa igreja. Temos na quarta-feira o Boas News, que é o jornal de notícias boas, dirigido pelos jovens, o casal Davi Queiroz e Ana Carla, e também pelo Juve Show, que é o nosso talk show no domingo à noite pós-culto. Todas essas programações foram dirigidas por jovens e adolescentes e temos a maior alegria de, durante todo o culto, poder participar com você desse tempo de adoração. Eu quero convidar você a orar conosco nesse momento e dedicando ao Senhor todo esse tempo de edificação, de adoração ao Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, bendito seja o Senhor, o Deus de nossas vidas. Queremos, ó Pai, dedicar ao Senhor tudo o que temos e o que somos, que a nossa juventude, Deus, possa despertar cada vez mais para um relacionamento contigo, conexão com o Senhor. E nesse tempo, Pai, quero também dedicar ao Senhor esse momento de adoração. Visita, Pai, cada lar, cada casa e que cada família seja, Deus, abençoada pelo Senhor. Que cada ato dessa programação, que cada participação seja para a honra e glória do Teu santo nome. Toma conta de nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Sinto que existe um
Bom dia, Primeira Igreja. Bom dia, Juventude. Dando sequência a essa série de exposições breves sobre como nós nos conectamos, hoje vamos falar um pouco sobre como nós nos conectamos com nós mesmos. Eu espero que essa seja uma reflexão abençoadora para vocês, edificante, e que não por mim, mas pelo Espírito Santo, a vida de vocês possa ser edificada. Além da palavra de Deus, obviamente, para fazer essa reflexão, me baseei no Catecismo Nova Cidade. Ele é um devocional que traz perguntas de catecismos, que são estruturas de igreja, né? Na realidade, de documentos de igreja que mostram as doutrinas daquela igreja. Esse daqui vai trabalhar na noção criação, queda e redenção. Então, tem uma pergunta, uma resposta, um texto bíblico e um mini texto de reformadores, de doutrinadores bíblicos, de teólogos, e uma oração ao final. É uma forte recomendação devocional, tem me acompanhado e é muito bom. Então, como nós nos conectamos com nós mesmos? Nós nos conectamos com nós mesmos através de uma busca transcendental? Meditação? Terapia? Bem, são meios importantes para o cuidado próprio, a meditação e a terapia, por exemplo. E aí eu não falo da meditação oriental, mas falo da meditação que a Bíblia se refere. Mas como cristão em um mundo que idolatra a descoberta da identidade e o próprio conhecimento de si mesmo como algo muito valioso, pode enxergar essa busca por se conhecer e ter essa identidade própria. Eu elenquei 3 pilares básicos para a gente falar um pouco sobre e uma consequência. No final vou deixar também uma oração para que nós possamos pensar sobre isso. Bem, nós nos conectamos a nós mesmos quando nós conhecemos a Deus. Parece estranho em um mundo que vive nos bombardeando e dizendo que se conectar a si mesmo pensar sobre si, sobre a sua história desde que você chegou no mundo, mas pensar sobre si mesmo vai muito além disso. Entender que Deus foi o Criador da nossa essência nos ajuda a entender nossa identidade e nos conectarmos com nós mesmos. Gênesis 1:26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não somos Deus, mas nós temos a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos Deus porque nós não somos oniscientes, onipresentes nem onipotentes. Mas nós temos a imagem de Deus porque nós somos amorosos, nós temos amor em nós e somos justos. Essas são 2 dentre das muitas características de Deus, também nossas. Mas essas não são características que nós dizemos, de fato, as pessoas têm amor e têm justiça nelas. Isso não nos conecta a nós mesmos porque nós somos assim, mas porque Deus é assim. Então, como nós somos a imagem de Deus, nós somos assim. Então, nos ajuda a entender esse conceito. Mas é importante também lembrar que Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns podem dizer, e talvez isso seja um debate teológico, que a trinitude de Deus, a trindade, na realidade, ela demonstra a nossa divisão entre corpo, alma e espírito. Mas como o tempo é curto, não cabe essa discussão aqui, eu queria trazer a pergunta 2 do Catecismo Nova Cidade, que diz o seguinte: quem é Deus? Na verdade, quantas pessoas existem em Deus? A pergunta 3. E ele vai falar que Deus é um só e só há um Deus. O Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai. E ele diz que essa trindade nos ajuda a entender como pode haver unidade na diversidade. Nós somos povo de Deus, somos unidade quanto a isso, mas somos diversos porque Deus nos criou diversos. Bem, nós nos conectamos com nós mesmos também quando nós olhamos o que vem antes. Não antes apenas da nossa história, como foi nossa infância, mas a estrutura do mundo. O sistema do mundo, a cosmovisão do mundo diz que eu me conheço quando eu sei minha história, minha infância, entendo meus traumas. Isso também é importante, mas isso não é
Nós não somos Deus porque nós não somos oniscientes, onipresentes nem onipotentes. Mas nós temos a imagem de Deus porque nós somos amorosos, nós temos amor em nós e somos justos. Essas são duas dentre das muitas características de Deus, também nossas. Mas essas não são características que nós dizemos, de fato, as pessoas têm amor e têm justiça nelas. Isso não nos conecta a nós mesmos porque nós somos assim, mas porque Deus é assim. Então, como nós somos a imagem de Deus, nós somos assim. Então, nos ajuda a entender esse conceito. Mas é importante também lembrar que Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns podem dizer, e talvez isso seja um debate teológico, que a trinitude de Deus, a trindade, na realidade, ela demonstra a nossa divisão entre corpo, alma e espírito. Mas como o tempo é curto e não cabe essa discussão aqui, eu queria trazer a pergunta 2 do Catecismo Nova Cidade, que diz o seguinte: quem é Deus? Na verdade, quantas pessoas existem em Deus? A pergunta 3. E ele vai falar que Deus é um só e só há um Deus. O Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai. E ele diz que essa trindade nos ajuda a entender como pode haver unidade na diversidade. Nós somos povo de Deus, somos unidade quanto a isso, mas somos diversos porque Deus nos criou diversos. Bem, nós nos conectamos com nós mesmos também quando nós olhamos o que vem antes. Não antes apenas da nossa história, como foi nossa infância, mas a estrutura do mundo. O sistema do mundo, a cosmovisão do mundo diz que eu me conheço quando eu sei minha história, minha infância, entendo meus traumas. Isso também é importante, mas isso não se chega na verdadeira identidade através disso, e nem a própria conexão com isso. Porque quando você olha para si mesmo, você vê a sua referência, o seu nascimento na raça humana. Então, a partir do momento que você passou a existir na raça humana, você consegue se entender. Mas nós não somos só isso, nós viemos de um contexto. Nós viemos desse contexto de criação, mas houve a queda, a redenção também. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre o momento em que Deus disse que o mundo ia existir. E que o ser humano ia existir nesse mundo. Esse é um momento crucial. Nós somos criados à imagem de Deus, como eu já disse, mas o pecado chegou até nós. E não há justiça para que nós cheguemos até Deus. Como diz lá em Romanos 3, do 9 ao 18, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Nós vemos também que esse pecado ele faz parte de nós, então precisamos entender que para nos conectarmos com nós mesmos, para essa conexão própria, essa busca da identidade, entender que nós viemos em um corpo pecaminoso, que é herança da queda, herança do que Adão fez. Mas precisamos entender também que Cristo ressuscitou, ele veio para nos salvar e ressuscitou, e agora, lavados e remidos pelo seu sangue, nós não vivemos para nós mesmos. Nós temos a possibilidade de uma nova vida, porque ele morreu e ressuscitou. E assim também devemos nós fazermos. Então, lá em Romanos 14, 7 a 8 diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Bem, nós nos conectamos, esse é Romanos 14, do 7 a 8. Nós nos conectamos com nós mesmos, esse é o terceiro pilar, quando nós estamos dispostos a ouvir o que Deus nos diz sobre nós, através da sua palavra, da nossa vida em comunidade, da natureza que nos cerca. De nada adianta nós sabermos todas essas coisas se nós não estamos aptos a entender, tirar da teoria e colocar na prática nas nossas vidas. Deus fala através de nós e Ele nos diz que de fato nós somos pecadores, mas somos filhos amados. Nós entendemos quem nós somos e nos conectamos com nós mesmos quando
estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar em nossas vidas. Quando nós sabemos que Deus fala através não só da sua palavra, principalmente da sua palavra, mas da nossa vida em comunidade e da própria natureza que Ele criou. Nós precisamos entender isso. Entender que a nossa identidade está adjunta à identidade de quem Deus é e como Ele nos fez. Uma consequência que nós possamos ver é que, conhecer a nós mesmos diante de todas essas coisas significa saber que nada temos e nada somos, a não ser do Senhor. E aí uma das perguntas que, quando começou esse momento todo de pandemia, me consolou e eu sempre lembro dela. E essa é uma das funções do catecismo. Fazer nós nos lembrarmos da palavra de Deus e nos lembrarmos da sua luz para nós, que Ele nos dá através de momentos difíceis ou de dúvidas. A pergunta 1 diz o seguinte: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A nossa única esperança na vida e na morte é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. E aí ele usa o texto de Romanos 14, 7 a 8, e aí um comentário de João Calvino, ele diz o seguinte: quanto esse homem tem proveito, se, ao aprender que não pertence a si mesmo, retire o domínio e o governo de sua própria razão, para entregá-los totalmente a Deus. Pois consultar esse nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição, de modo que o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho do nosso Senhor. A cosmovisão cristã sobre a identidade própria e sobre a conexão com si mesmo está nesse entendimento. Entender que nada temos e nada somos, e que se entregarmos isso, dispostos a ouvir o que Deus tem para falar em nossas vidas. Quando nós sabemos que Deus fala através não só da sua palavra, principalmente da sua palavra, mas da nossa vida em comunidade e da própria natureza que Ele criou. Nós precisamos entender isso. Entender que a nossa identidade está adjunta à identidade de quem Deus é e como Ele nos fez. Uma consequência que nós possamos ver é que, conhecer a nós mesmos diante de todas essas coisas significa saber que nada temos e nada somos, a não ser do Senhor. E aí uma das perguntas que, quando começou esse momento todo de pandemia, me consolou e eu sempre lembro dela. E essa é uma das funções do catecismo. Fazer nós nos lembrarmos da palavra de Deus e nos lembrarmos da sua luz para nós, que Ele nos dá através de momentos difíceis ou de dúvidas. A pergunta 1 diz o seguinte: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A nossa única esperança na vida e na morte é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. E aí ele usa o texto de Romanos 14, 7 a 8, e aí um comentário de João Calvino, ele diz o seguinte: quanto esse homem tem proveito, se, ao aprender que não pertence a si mesmo, retire o domínio e o governo de sua própria razão, para entregá-los totalmente a Deus. Pois consultar esse nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição, de modo que o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho do nosso Senhor. A cosmovisão cristã sobre a identidade própria e sobre a conexão com si mesmo está nesse entendimento. Entender que nada temos e nada somos, e que se entregarmos isso ao Senhor, teremos uma vida mais proveitosa. Por fim, eu queria deixar uma oração aqui, para que nós possamos refletir e pensar também. A oração que está lá no Catecismo também, na pergunta 5, diz o seguinte: Gracioso Senhor, queremos conhecer-te plenamente e ter pleno prazer em ti. Abre nossos olhos para podermos ver como tu és, para que confiemos em ti e ansiemos com tudo que somos por guardar teus mandamentos. Quer por pequenos atos de bondade, quer por grande coragem,
Que cada ato de obediência traga glória somente a Ti. Amém. E aí, família da PIB Natal! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu tenho dois recados para vocês. O primeiro é das crianças! Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual! Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica! E a segunda novidade é para todo mundo! Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau! Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais um EBD, né? Nesse mês da juventude. Tirando as férias de Nelsinho, que é um jovem, mas nesse caso ele está de férias, que ele já passou bastante tempo aqui. E, mais uma vez, o tema é conexão, mas nós vamos focar essa semana na conexão eu comigo mesmo. E o tema da nossa EBD hoje, mais propriamente dito, é depressão e ansiedade. E aí nós temos alguns convidados, eu vou pedir que eles se apresentem a vocês. Vamos lá? Começar a se apresentar, gente. Vamos lá, posso começar? Então, meu nome é David, eu sou psicólogo e especialista emocional, trabalho com palestras, sou psicólogo clínico, né, há 12 anos, e há 12 anos eu estou aí estudando inteligência emocional para ajudar as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida emocional e bem-estar. Mas já fui membro aí da Primeira Igreja Batista de Natal, né, tenho muito prazer de ter feito história aí junto com os irmãos, e desde já quero saudar a todos com a paz do Senhor aí. Espero que todos estejam bem e com saúde. Eu sou Tassiana, todo mundo me conhece como esposa de Dino. Acho que ele é mais conhecido na PIB. Eu sou nutricionista de formação, mas eu escrevi um livro que ele fala um pouquinho sobre as emoções, né? Sobre ser vulnerável, que a gente pode estar falando mais na frente. E tem algumas reflexões da vida de como a dor ela pode ser importante no nosso crescimento, no nosso aprendizado, né? No nosso desenvolvimento. Fora isso, eu estou aqui em Natal há 4 anos, vim recentemente e tenho uma bebezinha que vai fazer 3 anos agora, é por isso que às vezes eu estou meio sumida na igreja, mas eu acho que a maioria de vocês já me conhece. Eu sou Rafael, membro da PIB, cheguei aqui em 2016, logo depois que eu cheguei eu me juntei a essa igreja que realmente assim, me abraçou e me acolheu, a minha família, minha esposa Mona Lisa, e estou aqui também para somar nesse bate-papo aí, nessa IBV, nessa manhã de domingo. Vamos ver o que Deus vai falar para a gente nessa manhã. É isso aí. Eu sou a Ana, mais conhecida por Aninha, e sou membro da PIB também, e mais uma jovem para somar nesse bate-papo, pois ansiosa desde a infância. Então, acho que tenho algumas dúvidas, perguntas e coisas a acrescentar também nessa manhã. Pois é, todos devidamente apresentados, eu vou pedir agora para que a gente ore, né? Pedindo para que Deus nos abençoe nesse momento. E depois eu vou pedir para que David já abra a palavra para ele definir para a gente direitinho o que seria ansiedade e depressão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença. Abençoa, Senhor, a vida de David, para que ele possa, Senhor, ser usado por Ti para nos ajudar a esclarecer as nossas dúvidas, Senhor. E nos ajudar a nos conectarmos com nós mesmos. Abençoa também, Senhor, Tassiana, Rafael e Aninha. Que todas essas vidas possam, nesse momento, estar sendo usadas por Ti, Pai. No nome de Jesus, amém.
Então, sobre a proposta aí de Larissa, para a gente definir o que é depressão. Primeiro, eu quero parabenizar aí pela escolha do tema, né? Esse mês tão importante que é o mês da juventude, para falar sobre conexão com a gente mesmo, né? Conosco, que geralmente é uma área em que, infelizmente, as pessoas não têm se conectado muito, né? Se conectam com muitas outras coisas e esquecem, às vezes, de se conectar com elas mesmas. Mas o que é depressão, gente? A depressão é um problema médico que é grave, tá? Muito grave e é altamente prevalecente na nossa população hoje. Nós temos uma grande parte da nossa população que se encontra acometida por depressão. Então, a depressão, se a gente fosse caracterizar, ela é uma doença psiquiátrica crônica que é recorrente e que produz o quê? Alteração de humor e é caracterizada por uma tristeza profunda e contínua. Logo, essa tristeza profunda e contínua, ela causa também uma sensação de desesperança. Então, é essencial identificar quais são os sintomas da depressão para já a gente entender o que é depressão e o que não é, o que é depressão e o que é ansiedade. Porque, infelizmente, hoje as pessoas têm confundido, né, a ansiedade com a depressão. A depressão, ela se resume a essa tristeza profunda, né, a essa desesperança, a esse forte sentimento de desesperança e as alterações de humor. É tanto que nós vemos pessoas que são bastante agitadas ou com raiva e que as pessoas costumam dizer, não, ela não tem depressão. Porque as pessoas geralmente associam a depressão apenas a ficar numa rede, numa cama, num quarto escuro. Mas tem muita gente com depressão por aí sem ser diagnosticada que está levando a sua vida de forma funcional. E a ansiedade, ela é um transtorno que caracteriza uma preocupação excessiva. Ontem, inclusive, eu fiz uma live somente sobre ansiedade para explicar um pouquinho mais. Nós temos muitos tipos de ansiedade, mas a ansiedade em si, ela é um sentimento normal em todo indivíduo. Geralmente, ela só começa a ser disfuncional quando esse indivíduo ele começa a ter problemas na sua rotina, problemas nas suas atividades, que ele começa a perder o interesse e não consegue desenvolver aquilo que ele sempre fez, aí é que nós costumamos dizer que a ansiedade pode ser patológica e precisa de tratamento. Mas, para caracterizar de uma forma bem resumida, sempre associar a depressão à tristeza profunda, alteração de humor e sentimento de desesperança. Ansiedade, preocupação excessiva com o futuro. Certo. Algumas dúvidas que foram enviadas para a gente, elas são basicamente assim, há alguma associação entre ansiedade e depressão? Quer dizer, uma pode levar a outra? A ansiedade pode levar à depressão? Sim, sem dúvida. O que é que a gente costuma perceber? Geralmente a depressão, ela dá sinais que pode acontecer a partir de alguma ansiedade que não foi trabalhada. Geralmente a ansiedade vai provocar alguns transtornos aí, pânico, fobia, estresses pós-traumáticos. Então tem alguns tipos de ansiedade que, se não forem trabalhadas, elas vão evoluir para uma depressão. Porque o que é que acontece? Como é uma doença emocional também, que tem origem nas suas raízes emocionais, quando eu não trabalho, vai haver uma evolução. E eu gosto muito de dar o exemplo das 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Nós temos a tristeza, a alegria, o amor, a raiva e o medo. Geralmente, emoções com medo são que dão origem a tudo isso. Um medo não trabalhado gera uma raiva. Uma raiva não trabalhada gera uma tristeza. Uma tristeza não trabalhada vai causar ansiedade, que vai causar angústia, que pode levar a desenvolver também um quadro de depressão. Elas estão associadas, embora tenham origens específicas. Ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer a ele sobre o que seria ansiedade e depressão? Alguma dúvida sobre isso, sobre essa definição, essa diferenciação específica? Não? Então agora nós vamos meditar um pouco em 2 textos. A gente vai começar com 1 Reis 19, do 1 ao 17.
que, bom, nós encontramos um personagem bíblico bastante conhecido em uma situação tanto quanto inusitada. A palavra do Senhor diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado, sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsim, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Eu vou ler também o 18, porque eu acho importante. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E aí me enviaram uma pergunta sobre esse texto que eu achei muito interessante. Nós podemos afirmar que Elias teve depressão? E se sim, o que teria causado depressão numa figura como Elias, tão vitoriosa, que a gente conhece Elias pelas suas vitórias, né? Aqui no texto diz, ele matou vários profetas de Baal e Aserá. E o que teria causado depressão numa pessoa tão vitoriosa como Elias? Para todo mundo responder. Ou para mim. Quero ouvir a opinião também. Achei interessante Eu essa acho pergunta. que todo mundo pode dar a sua opinião um pouco sobre Sim, isso. sim. E Acho no final interessante você também. fecha, no final você dá Ok. o seu veredito. E aí? Muito legal a pergunta. Eu penso que isso aconteceu por conta da pressão sobre ele, assim, porque ele vinha de várias situações em que realmente assim ele tinha sido muito pressionado, então assim muitas lutas, muitas batalhas mesmo que ele passava e às vezes sozinho, assim, digamos humanamente falando, sozinho. Então era realmente uma situação em que ele se sentiu, na minha visão, bem frágil, né, e percebeu realmente a sua fragilidade. E por isso ele se sentiu só e triste, né? E muito triste. Posso falar? Eu acho que... Vai. Pode falar, eu falo.
Eu acho que é tudo o que a Ana falou mesmo, que era o que vinha na minha cabeça, essa coisa da pressão, porque eu acho que é uma coisa que acomete muitas pessoas, que a gente às vezes vê uma pessoa e pensa, ela é muito forte, ela é muito, ela consegue dar conta de tudo, ela consegue resolver N coisas, e aí acho que essa pressão, você começa a entender isso e vai acumulando esses sentimentos de que nunca posso fracassar, nunca pode dar errado e talvez isso vá gerando esse sintoma meio depressivo, meio solitário, meio ninguém me entende, talvez, e talvez tenha acontecido isso com Elias também. Por causa de toda essa pressão, de ele já ter feito muita coisa, enfim. Como o próprio David falou, que a grande parte de depressão e ansiedade, ela vem de algumas raízes de nossas próprias emoções, né? Eu creio que Elias, ele primeiramente tinha muito medo. Ele sentiu muito medo. Jezabel queria matar ele, ele morria de medo de Jezabel. Isso tem referido até em textos anteriores, né, ao capítulo 19. Então, eu acho que o primeiro sinal, a primeira sensação que Elias teve para querer se esconder na caverna foi o medo. Ele estava com muito medo de morrer, ele estava com muito medo porque todos os profetas tinham sido mortos, poucos que estavam com Deus existiam para defender ele, para estar com ele. Tinha a questão da pressão? Tinha, porque Deus ordenou que ele fosse até Jezabel e ele estava com medo de Jezabel. Então, tinha pressão divina sobre ele para ele cumprir o chamado de Deus. Tinha a pressão do medo dele, né? E tinha a pressão de ter a coragem para fazer aquilo, né? Deus, ele fala durante a Bíblia, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Deus manda a gente fazer as coisas, mas a coragem de rompermos o medo natural do medo, porque o medo é uma emoção de sobrevivência, né? Você sente medo, é para você sobreviver. Você tem medo do perigo, você tem medo de fazer algo errado, né? Você tem isso é natural, né? Mas quando esse medo ele paralisa a gente, é que vai começar a criar uns caminhos mais ansiosos, né? Eu acho que Deus vai falar melhor do que eu do que isso. Mais ansiosos, mais depressivos. E ele estava com um medo tão grande que ele clamou para si a morte. Eu prefiro morrer do que ser morto por Jezabel. Eu prefiro morrer do que ter que enfrentar o que eu preciso enfrentar. Então, eu vejo que mesmo no medo, Deus ele amparou, alimentou, deu água, disse, eu entendo que você está com medo, mas vamos, eu vou com você, né? Tanto é que ele seguiu o caminho dele, ele teve medo, ele foi humano, ele mostrou a vulnerabilidade dele, ele mostrou ser vulnerável, e mais do que isso, ele mostrou isso a Deus, e Deus o sustentou para que ele cumprisse a missão dele. Eu só queria pontuar algumas coisas que eu acho bem interessante no texto. Uma das primeiras coisas que acontece no texto é que Elias, ele fica sozinho por escolha. Ele deixa o ajudante dele para trás. Ele escolhe ficar sozinho. Outra coisa que eu acho super interessante é que Deus, quando ele vai ter com Elias, ele não foi tentando analisar o que estava acontecendo com Elias, a primeira coisa que ele vê é que Elias precisava de comida, e ele dá comida para Elias. Outra coisa que eu também acho muito interessante é que nessa parte que ele diz que começou um vento muito forte, quando Elias se esconde na caverna, né? Começou um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Começou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E um fogo, e Deus não estava no fogo. E o que veio para Elias foi uma voz suave, perguntando, o que você está fazendo aqui? Eu acho isso muito interessante porque mostra o cuidado de Deus. A minha Bíblia, ela tem uns comentários interessantes sobre isso que Tassiana falou, que acho que foi Tassiana ou foi a Aninha que falou? Acho que foi Tassiana, que falou que Elias, ele
não sabia daquelas pessoas, né? Eu acho que nessa parte que ele fala, ele repete 2 vezes, né? Porque Deus pergunta 2 vezes e ele repete 2 vezes. Que ele está só, ele se esqueceu na realidade, porque eu acho que ele sabia, porque tipo, o mordomo do rei da época, ele salvou muitos profetas. Mas Elias, eu acho que com tanto medo que ele estava na alma dele, e amedrontado, e ao mesmo tempo também, talvez, mergulhado numa tristeza profunda, ele se esqueceu desses profetas que foram salvos. E no final, a palavra de Deus para ele, por isso que eu li o versículo 18, porque eu acho fantástico esse versículo, porque Deus diz para ele meio que como um consolo. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Para mim é Deus dizendo para ele, meu filho, você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas em Israel que não se dobraram a Baal. Então, é isso que eu tinha para dizer. Massa. Se nós entendermos, segundo a definição que eu acabei de dar para vocês, sobre o que é a depressão, a gente pode afirmar, eu acredito que eu, dentro da minha perspectiva, eu afirmaria que Elias teria sido, sim, um crente deprimido. Ele teria passado por uma depressão. Porque se nós percebermos, existiu sentimentos de tristeza, existiu, por vezes, alteração de humor, um sentimento de medo que leva à desesperança, de não ser capaz, de não conseguir, né, de ter medo de enfrentar, e, consequentemente, também uma tristeza. Se a gente puder observar melhor o texto, você vai ver que ele se sentiu fracassado, ele ficou sozinho e ele repetiu isso, né? Eu fiquei só, né? Ele também se sentiu cansado e também enfrentou os perigos físicos. Então, são 4 fatores, se nós pudermos analisar, que geralmente quem passa por um processo ou por um episódio depressivo, eles também são acometidos, né? Porque cada uma desses pontos que eu citei levam a desenvolver outros pontos específicos. Sempre tem uma tristeza, mas a tristeza leva a uma depressão. O medo, se ele paralisar você vai perder oportunidades, né? O simples fato de querer ficar sozinho, de se isolar, também vai prejudicar nos seus relacionamentos. Então, se nós analisarmos os 4 fatores a partir do que é depressão, eu acredito sim que Elias ele pode realmente ter tido uma depressão, sim. E essa parte da pergunta que o que você acredita que levou Elias à depressão, no caso você acredita que foi o medo? O medo, sim, sem dúvida, porque como Tassiana colocou bem, o medo, como ele é uma emoção que ele sempre se apresenta para que a gente perceba os perigos que são reais ou não na nossa vida, ou você pode perder o controle. Aliás, vamos lá, de tudo que eu tenho medo, o que o ser humano mais tem medo é do desconhecido, né? Então, se eu tenho medo do desconhecido, muito provavelmente isso vai me paralisar. Se isso me paralisa, eu não consigo pensar direito, eu não consigo traçar estratégias, eu não consigo enfrentar as situações da minha vida, porque eu vejo o medo apenas por esse olhar, né? Mas imagine o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos a emoção do medo. Infelizmente, a gente teve uma educação emocional que em algum momento da nossa vida foi falha. Quando a gente fala em medo, as pessoas têm medo do medo, algumas ainda, né? Então nós precisamos desmistificar. O medo ele pode ser uma força muito grande no nosso dia a dia se nós soubermos utilizar da melhor forma possível. Então eu acredito pelo medo de morrer, pelo medo de fazer aquilo que ele tinha que fazer para cumprir aquilo que o Senhor queria, levou ele a dar uma paralisada naquele momento, né? Se nós não utilizarmos bem as emoções ao nosso favor, se nós não controlarmos as emoções ao nosso favor, as emoções podem nos descontrolar. E aí é onde é que está o boom da coisa. Eu tenho que ter esse gerenciamento. Se eu não entender como funcionam as emoções, eu não vou saber como lidar com elas no dia a dia. Mas acredito que o medo, infelizmente, quando nós pegamos casos de depressão na clínica, sempre existe muito medo que está associado. Às vezes medos que alguns podem até considerar bobos, mas que para a realidade daquele indivíduo é algo muito grande. E ele
cria aquela fantasia, ele cria aquele ambiente interno que realmente faz com que ele não consiga avançar. A emoção é o medo. Agora, vamos ler o texto de Jesus no Getsemane, Mateus 26, do 36 ao 46. Jesus no Getsemane. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E a pergunta que me enviaram sobre isso aqui é a seguinte: é correto classificar a reação de Jesus no Getsemane como depressão, ansiedade ou angústia? Já que a gente fez isso da outra vez, para todo mundo também. Seria interessante. Vamos lá, gostei. O pessoal tá com Bem, muita bem pergunta legal. complicado. Assim, é uma situação extrema, né? Assim, Jesus sabia que ia morrer. Esse era o plano de Deus para ele. Jesus certamente, né, sabia que esse era o destino dele. E ele estava ali minutos, horas antes disso tudo acontecer. E como é que ele realmente ia controlar essa emoção toda, dessa pressão toda também de novo? E né, eu me lembro lá da cruz, né, assim, que ele fala que está consumado, mas assim, ele se sentir sozinho ali naquela missão. E, rapaz, eu diria que certamente, no mínimo aí, uma angústia era o sentimento do momento. Vamos usar a mesma ordem. Eu sempre vou com o Rafael. Sempre concordo com o Rafael. Mas é bem isso, assim. É impossível a gente ter a noção de que sentimento Jesus estava sentindo ali, porque a gente nunca vai passar por isso da maneira como ele passou, de precisar morrer para salvar toda a humanidade e de nos salvar dos nossos pecados. Então, mas eu acredito, como humana, de que é um pouco... a gente tem um pouco de desesperança também nesse momento. Talvez ele tenha tido um pouco de desesperança, insegurança, ou uma vontade de não fazer, mas sabendo que precisava fazer e tudo mais. Então, eu acho que 1000 emoções e a única coisa que ele podia fazer naquele momento era orar, e que ele fez. E foi o que ele fez. Então, é isso. Com certeza, Jesus ele estava entristecido e angustiado, né? Em outra passagem bíblica, fala que a angústia dele era tanta que ele chegou a suar sangue. E hoje em dia já teve vários estudos que mostraram que aquele estresse que ele sentiu naquele momento realmente fizeram com que os capilares se tornassem mais
mais permeáveis, e o suor realmente saíssem gotículas de sangue por causa disso. Então, foi um estresse profundo. Depressão eu não acredito, porque foi algo pontual, né? Isso daí David vai concluir. Mas, assim, eu acho que não chegou a ser um quadro depressivo, mas de um estresse tremendo. E Jesus, ele sentiu medo, muito medo, novamente. No versículo 19, quando ele fala, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Mas quando ele diz, passa de mim esse cálice, está dizendo, eu estou morrendo de medo. Por favor, se não precisar de mim, passa para outro, porque eu estou com medo de morrer. Eu vou sentir dor, vão me açoitar, vão jogar vinagre nas minhas chagas, não vão quebrar os ossos, né? Vão me crucificar. Dizem que a morte de cruz é uma das mais dolorosas que existem, por causa dos nervos que os pregos pegam, por causa da dificuldade da respiração e de tantos outros. Então, ele sabia, ao mesmo tempo que ele se esvaziou de sua divindade, então, ele tinha emoções humanas, ele sofria como um humano comum. Ele era Deus, mas ele tinha se esvaziado. E, além disso, tinha a pressão que vocês realmente falam, né? Porque imagine você ser responsável pela salvação de todo mundo, de toda a humanidade. Então, se ele falhasse, Deus teria falhado, né? Se ele falhasse, se ele desse para trás, se ele passasse aquele cálice, se ele não tivesse coragem suficiente, se ele desse para trás, não existiria mais oportunidade para a salvação, para a vida eterna. A gente estaria definitivamente mortos em nossos pecados e eternamente, né? E mais uma coisa muito interessante é que antes de me ler para esse debate, eu já tinha marcado aqui na minha Bíblia, no versículo 39, marcado medo, e no versículo 42 eu botei certeza. A oração, a entrega que ele fez a Deus, trouxe a ele a certeza que ele precisava para prosseguir. Então, é como se Deus fosse o melhor psicólogo do mundo, né? O melhor psiquiatra do mundo. Ele abriu o coração, abriu a angústia, a tristeza profunda que ele estava sentindo naquele momento, aquele medo desesperador. E ele fala, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, tudo bem, eu bebo, faça a tua vontade. E ele foi sabendo do destino dele. Então, assim, ele teve muito medo, mas ele também teve a coragem de confiar em Deus, em oração. Pelo Espírito, ele prosseguiu e cumpriu, graças a ele, o propósito a qual ele foi chamado. Então, eu acho que ele se angustiou, se entristeceu, se estressou, e foi uma coisa muito, muito forte. E eu realmente não sei como ele suportou, não sei, só agradeço e glorifico. Tá, se não tinha um plano B, né? Não tinha uma situação alternativa, não havia outra opção para ele. Então, essa certeza que ele precisou ter, realmente, assim, como você falou, deve ter enchido o coração dele realmente dessa coragem necessária para chegar até aquele momento da cruz, né? Eu não vou nem tentar diagnosticar Jesus. Eu assim, concordo plenamente com o Tassiana. Eu só também vou pontuar algumas coisas, porque, na realidade, fazendo esse paralelo com o texto de Elias. Eu acho super interessante que em Elias a primeira atitude dele é ficar sozinho. E em Jesus é o contrário. Ele chama Pedro e os dois irmãos para irem com ele. Na verdade, ele chama todos os discípulos, mas ele pega esses três para ir com ele até quase que o final mesmo da coisa. Então, ele não se isola de forma alguma. Outra coisa é que você tem Elias, ele meio que se esconde na caverna. E Jesus, ele literalmente se ajoelha e ora, ele procura, ele busca Deus, enquanto Elias, ele está tentando se esconder. Eu vejo muito isso. Então, assim, eu realmente concordo com vocês. Eu não acho que Jesus está com depressão, eu acho que ele está realmente muito angustiado, com muito medo. Vai, Tassiana, pode falar. Antes de David dar a palavra dele, você tocou no ponto que Elias, ele meio que se escondia. Jesus, ele meio que chamou. Eu acho que pelo fato de Jesus não ter pecado, ele não se envergonhava. Então, provavelmente, Elias, ele carregava a vergonha do pecado sobre ele. Então, assim, isso é um peso forte, porque a vergonha, assim como a vergonha é um dos sentimentos mais vulneráveis, né, que a gente tem. Então, quando a gente ele pode ver que no texto de Elias, ele diz assim, eu sou pior do que meus pais. Então, ele
tem aquilo nele, ele sabe dos pecados dele, ele tem vergonha dos erros, da imperfeição, da desobediência, ele carrega aquela vergonha na carne dele, por ele ser pecador. Jesus não. Então a gente vê Jesus um sofrimento humano válido, mas que ele não é constrangido pela vergonha do pecado. Então, talvez por causa disso, Jesus seja emocionalmente mais estável, até no momento de uma dor tão extrema como aquela de antes da crucificação. Meu Deus, muito bom ouvir vocês e aprendendo bastante aqui, mas realmente eu também não acredito que Jesus estava em depressão, até por ele já saber qual seria o plano e a missão dele aqui, o que ele iria passar, né? Um homem de dores que sabia o que era padecer, então ele já sabia o que aconteceria. E se nós pegarmos a mesma análise que a gente fez com Elias, você percebe que pode ter tido sentimento de tristeza, de angústia, né? Teve medo, mas não havia desesperança, né? Porque ele tinha uma esperança, ele sabia qual era o propósito. Então, apesar de ter enfrentado as emoções humanas, eu assim penso, né? Eu acredito que o fato de não ter desesperança não caracteriza necessariamente que ele teve depressão. E aí isso é uma coisa muito importante a gente falar. Geralmente as pessoas gostam de tipificar a depressão como sendo uma doença que sempre age da mesma forma em todo mundo, como eu falei lá no início. E ela pode ser apresentada de diferentes formas de acordo com as pessoas e as suas personalidades. Então, se você perceber, Elias, eu gostei muito dessa analogia do pecado que Tassiana colocou, porque realmente faz todo sentido. Você vê que ele ficou sozinho, ele se envergonhava, ele se colocava para baixo, menor do que os outros. Jesus, por não haver pecado, muito possivelmente, não teve esse tipo de constrangimento. E aí eu acredito muito que, por ele já saber qual seria o propósito e sofrer, passar por tudo que nós seres humanos passamos, nesse momento agora, né, ele aceitou o sofrimento. Que, na verdade, nos casos de depressão, e eu não conhecia a Tassiana nem o livro dela ainda, mas agora fiquei curioso, quero conhecer. Se nós formos pensar sobre vulnerabilidade, tem tudo a ver nesse processo de resiliência e de dor que nós seres humanos enfrentamos, né? Então, Jesus, quando estava ali, apesar dele ter passado por essas emoções, né, por essas situações, eu acredito que ele teve um estado emocional, tecnicamente falando agora, um estado emocional de tristeza. Ele teve um episódio depressivo. Ele não era depressivo. Tem diferença, né? Se a gente caracterizar. Então, você percebe que ele não, durante toda a trajetória dele, ele conseguiu conviver com pessoas, ele não se isolava, né? Ele não variava o humor, não tinha essas alterações todas de humor a ponto de prejudicar na sua caminhada e nos seus relacionamentos. Então, ele sempre tinha um foco, sempre tinha em algo em que ele sabia que deveria atingir. É tanto que lá na cruz ele fala, está consumado. Ou seja, consegui cumprir a minha missão. Então, esse fato de sempre ter uma esperança, sempre ter algum objetivo, né, traduzindo para nós aqui, sempre ter em algo a fazer, a desenvolver, isso eu acredito que descaracterizou um processo depressivo de Cristo. Mas concordo com Larissa, longe de mim diagnosticar se ele teve ou não. Então, gente, ansiedade e depressão são temas bastante complexos que devem ser tratados com toda a atenção e cuidado. Exatamente por isso a gente preferiu não colocar esse vídeo aqui todo editado e cortado. A gente preferiu disponibilizar ele na íntegra para vocês. O que você viu foi só uma pequena introdução de tudo que a gente falou. Esse vídeo ficou muito extenso e ele vai estar aqui no canal da igreja. Eu acho que todo mundo deveria assistir. A gente respondeu as dúvidas de vocês, as curiosidades, que no final todo mundo tem, porque a gente sempre conhece alguém que acabou sendo acometido por um desses males, às vezes pelos dois. É muito importante, como cristão, a gente zelar, ter mordomia por aquilo que Deus nos deu, o nosso corpo primeiramente, e depois também pelo nosso próximo. Um ótimo domingo para todo mundo. Feliz Dia dos Pais!
Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Que bom que a gente está aqui junto nesse canal, celebrando a Deus, cultuando a Ele e podendo falar de coisas tão importantes. Nesse mês da juventude, a gente fala sobre conexões. E hoje a conexão é de você com você mesmo. Falar sobre olhar para dentro. E falar sobre depressão e ansiedade é algo tão importante para os nossos dias, para esse período que a gente está vivendo. Então, assim, a gente quer lembrar você que o nosso vídeo completo do nosso bate-papo sobre depressão e ansiedade com o David vai estar aqui no nosso canal, um vídeo completo. E você pode então conferir, ver se sua pergunta foi respondida, ver perguntas outras que foram feitas também para a gente poder estar conhecendo mais um pouco sobre esse assunto, entendendo mais realmente como é que funciona, como é que são os gatilhos para depressão e ansiedade. Então você pode conferir esse bate-papo aqui no nosso canal, no vídeo que vai estar disponível para você também. E hoje à noite temos também o nosso culto. Você pode se juntar a nós e fazer ainda melhor, que é o quê? Pegar o link do nosso canal, enviar para um amigo, um parente, um conhecido e dizer assim, olha, nossa juventude está fazendo uma programação inteira nesse mês, tão legal, tão bacana. Vem aqui, dá uma olhadinha com a gente também. Então faz isso então, pega o nosso link, manda aí para o seu amigo, seu colega e convida ele para estar conosco também hoje à noite, a partir das 18 horas. Próxima quarta-feira também temos nosso culto de oração, também conduzido pela juventude. Você pode então, se você quiser, deixar seu pedido de oração aqui no chat do YouTube, ou então lá no nosso WhatsApp oficial também, a gente vai estar então orando por você. Aproveita se você tem um pedido também, um agradecimento, deixa lá também, compartilha com a gente, vai ser muito bom. E sábado que vem também temos a nossa live, nossas conexões missionárias com Yalen. Olha, sábado ontem foi muito bom o nosso encontro, a gente pôde viver ali um momento muito especial de comunhão. E você não pode perder, então, próximo sábado também temos aí live com Yalen, Conexões Missionárias. Então, meus irmãos, é isso. Nossa programação da manhã se encerra por aqui, mas ainda não sai daí. Venha nessa novela, nossa novela Vidas Desconectadas, nosso segundo episódio, que você seja abençoado por ela também, tá bom? Queria então orar com vocês. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado a Deus, porque nessa manhã a gente pôde adorar o Senhor, a gente pôde louvar ao Senhor, a gente pôde dizer que o Senhor é nosso Deus, que tudo que temos e somos vem do Senhor. Pai, que nossas vidas sejam também, Senhor, impactadas por essa mensagem, que a gente possa, Pai, saber realmente que o Senhor está conosco, não nos abandona e não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre nossa igreja, sobre nossa vida, sobre nossa juventude. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Previously on em português brasileiro. Anteriormente, em Vidas Desconectadas. O áudio da aula. Me escuta um pouco. Tô cansado, pai. Tô falando comigo toda hora. Que eu tenho que orar e jejuar. A minha vida já está santificada. Mas orar é importante. Ninguém tem tempo pra orar. Tempo pra falar que deu sua própria vida por você. Acho importante a gente ler a Bíblia. Cabeção. Sem santidade, ninguém verá a Deus se você não lê a Bíblia. Já tô de saco cheio. A Juventude PIB Natal apresenta Vidas Desconectadas.
Hola, muchachos. Então, querem dizer que a aula de vocês estão chatas? Bem, acabou de acabar. Mano, por que você está falando desse jeito? É que acabei de sair da aula de espanhol. Estou inspirada. Mas você sabe que você não tá falando espanhol, tá só fazendo sotaque de drama mexicano, né? Déjame ser feliz, hombre. Cara, aquela aula demorou tanto que deu tempo de fazer a barba. Mas vou logo avisando, não quero mais falar daquele assunto. Mas que assunto? Por que você tá falando assim, Juliana Helena? É que acabei de sair da aula de espanhol. Estou inspirada. Sabe que agora você tá fazendo sotaque italiano, né? Mas que marcação com minha persona. Déjame ser feliz, hombre. Esquece isso, Pablo Ronaldo. Deixa a Juliana déjame falar do jeito que ela quiser. Todo mundo sabe que ela é doidinha assim mesmo. Bem, o que eu queria falar para vocês era uma... Elaine Luísa, agora, aqui. Coisa. Elaine Luísa, aqui. Ai, a minha mãe tá brava de novo. Eu volto já. Então, sobre o que Marcelo Eduardo não quer conversar? Então, Marcelo Eduardo, ele anda muito desconectado com Deus. Eu não ando desconectado de Deus. Vocês que não querem chegar ao meu ponto de vista. E se forem começar de novo, vou desligar. Sei bien. Ustedes sempre me deixam de fora das conversas. Ih, voltou o drama. O que disseste, carinho meu? Cortou o áudio aqui, não deu pra escutar. Eu falei que você é muito dramática. Foi isso que eu falei. Me? Never. Never. Eu vou dar pra você. Volto já. Precisa sair da conversa? Não era só mutar e deixar o celular pra baixo? Eu não sei se ela vai voltar, não. Ela me pareceu que tava tentando segurar um choro. Você sabe de alguma coisa, hein, Pablo Ronaldo? Não. Qual é? Vamos. Você também achava que ela tava tentando segurar a lágrima? Nem vi. Pablo Ronaldo, você sabe que ela tem um crush enorme pra você. Como assim? Fala sério, cara. Ela tá tão na sua. Tá, eu não sabia disso não. Mas o que isso tem a ver com talvez choro dela? Voltei. Bem, eu queria que vocês fossem os... Pera, cadê a Juliana Helena? Foi no banheiro. Eu acho que ela tava chorando. Chorando? Por quê? Maria de Luna pode ter visto coisas que não existem. Ela só tava brincando. Será que ela volta logo? Eu tenho uma novidade e preciso falar pra vocês ao mesmo Eu tempo. escrevi alguma coisa no grupo. Lê aí. Quero morrer? Não, garota. Ela escreveu não tô conseguindo entrar. Droga. Li a mensagem no lugar errado. Era somente pra mim. Juliana Helena sendo Juliana Helena. Fazendo drama e drama. Olha, se ele realmente estava fazendo drama, por que só mandou pra Elaine Luísa? Gente, eu tenho que dizer. Afinal, somos todos amigos. A Juliana Helena não tem andado nada bem. Ela me disse que há 3 dias não vem dormindo direito. Ela tá tendo muita enxaqueca direto. Eu já falei pra ela ir ao médico, mas ela disse que deve ser só TPM. Mas eu acho que não é isso, não. Olha, eu disse que ela tava estranha desde a semana passada. Vocês repararam que ela anda botando os dedos na boca? Ela sempre foi vaidosa em relação às suas unhas. Sempre deixava elas perfeitamente perfeitas. Eu não sei se isso existe. Enfim, depois dessa quarentena, ela meio que ficou assim. Ela tá realmente... Peraí. Isso parece
sintomas de ansiedade. Que exagero, É cara. sério, pô. Eu tava lendo sobre ansiedade depois que João Abner falou que Davi era ansioso. Eu não consegui acreditar que um rei como ele podia ter tantas preocupações. Cara, Davi tinha sido escolhido pelo próprio Deus. O que mais ele teria pra se preocupar? Quem é João? É aquele cara que o pastor Ramone chamou pra debater numa das primeiras lives da quarentena. Eu perdi essa live. Fiquei de assistir depois de esquecer. Mas tá ansioso não é motivo pra querer morrer. Ela deve estar sentindo muitas dores de cabeça. Olha, eu lembro de um profeta que queria morrer. Teve mais do que um. Só que não lembro quem foi, nem o porquê. Foi Elias, um dos profetas que quis morrer. Mas ele tinha motivos. Ele morava no deserto, longe de todos e tudo. E imagina isso, você sozinho, no sol, sem água. Mas ele tinha água e comida. Deus não deixou sem nada. Eu não sei por que ele tinha medo. Ele era profeta, ele andava com Deus e Deus andava com Esse ele. mesmo aí, Marcelo Eduardo, esse mesmo. Agora, pensa comigo. Se Elias, que andava com Deus, sofreu coisas ruins, quem dirá aquele que foge da presença de Deus? Tá, galera, mas pra uma pessoa dizer que quer morrer, o negócio deve ser muito sério mesmo. O que a gente vai fazer? Caramba! Mãe estava tentando voltar e não conseguia. O quê? Por que você fica dizendo que quer morrer? Por que Elias e Luísa não conta o que não quer me contar? Qual a grande novidade? Ai, droga, dessa vez eu tenho que ir mesmo. Gente, a gente se reúne outra vez. E eu conto a novidade depois. E nem adianta olhar de cara feia pra mim, Juliana Helena. Eu vou contar a novidade olhando pra todos vocês. Então, eu já volto. Mas o que tá acontecendo? O que foi isso? Mistério.